mais uma vez bem-vindo ao nosso programa Hora da Vez. E como sempre, nós estamos, depois que nós estreamos o programa, a gente veio essa crise, essa pandemia, e nós sempre trabalhando incansavelmente para levar informações para vocês, profissionais que realmente valem a pena. E hoje estou muito feliz com a presença da doutora Graziele Lenzi. Muito obrigada, viu, doutora, pela presença. Onde nós vamos levar informações de verdade, esclarecer dúvidas e tentar levar um pouquinho de calma a todo esse transtorno que está causando, além da nossa preocupação em relação à saúde, ao qual a gente já esclareceu algumas dúvidas aqui, claro, mas também para levar um pouquinho de conforto em termos de alguns contratos, pensão alimentícia. Se você programou aquela viagem tão esperada e está achando que agora vai dar tudo errado, calma, tudo tem uma solução, tá bom? Espero que vocês gostem, que vocês possam tirar as suas dúvidas e que vocês contem sempre com essa hora na terça-feira da gente tentar levar um pouquinho de boa informação, informação verdadeira, não é verdade? E também um pouquinho de bom humor, né? Porque quem conhece, quem assiste já sabe como é. Então os nossos telefones são 3893-3540, ou você pode estar mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 19-999-555610. Tá bom? E eu quero lembrar que como os nossos parceiros não estão trabalhando, devido a esse decreto do nosso excelentíssimo governador, enfim, então os nossos sorteios estão suspensos por um tempo. Mas não deixe de ligar e participar, por causa do sorteio. Também quero dar um recado muito importante, pessoal. A semana passada o governo federal disponibilizou o auxílio de R$600, onde foi disponibilizado um aplicativo para vocês fazerem o cadastro. O que está acontecendo? Está gerando algumas dúvidas, até a gente estava querendo mostrar um vídeo para vocês, mas não foi possível ainda passar, e as pessoas já estão indo diretamente na lotérica ou na Caixa Econômica Federal para sacar o dinheiro, e não é assim. Você primeiro faz o cadastro lá pelo aplicativo, depois vai vir um SMS com um código, desse código você dá continuidade. Se você já tem uma conta no banco, esse dinheiro vai vir na sua conta. Se você não tem, vai abrir uma conta digital, correto? E aí o dinheiro vai estar lá, mas você vai receber todas as informações. Até quando você não receber a informação que o dinheiro já está depositado em conta, não adianta você ficar indo até a Caixa Econômica Federal ou até mesmo a lotérica. Assim, evita aglomeração, evita você ficar se expondo nesse momento onde a gente tem que dar uma recuada e ficar um pouco mais em casa. Para maiores informações também, vocês podem acessar o site do governo. E você aí de casa, que não tem acesso ao aplicativo do celular e deseja muito fazer o seu cadastro, peça a um amigo, ou até mesmo se me encontrar na rua e você precisar, vocês podem me chamar, é rapidinho o cadastro, eu faço para vocês, tá bom? Não tem erro algum. Então, acho que são esses nossos recados, Ricardo? E então liguem, e no próximo bloco a gente já começa aqui a perguntar, a fazer as nossas perguntas, até as nossas informações com a doutora Graziele. Até já! Muitos me perguntam qual é o segredo da felicidade, e a resposta está na Clínica Lafinese. Somos referência nacional em emagrecimento, em combate à celulite e gordura localizada. Conheça os nossos planos, o Modelice e o Afinice. Começa agora uma nova fase na sua vida. Muito obrigada. Modelice você também. Tenho certeza que a sua felicidade você encontrará lá. Vamos lá voltar. Voltamos já rapidinho. Doutora Graziele, muito obrigada pela presença, por sempre nos atender tão prontamente, tá bom? Bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Sou eu que agradeço. Para mim é uma grande honra estar aqui hoje e poder, de alguma forma, compartilhar um pouco do meu conhecimento no direito civil e no direito de família, e também conseguir, talvez, dirimir algumas das dúvidas que as pessoas estão tendo em razão dessa pandemia, né?
E outra coisa, né, Grata, é amenizar um pouco, porque esse excesso de informação acaba até causando muitas dúvidas, né, na cabeça de todo mundo, inclusive da minha, assim, que não tem, que a gente ouve falar uma coisa, ouve falar em outra, acaba até causando muita ansiedade, até um certo pânico, né? Exatamente. E também não se sabe exatamente quais serão esses efeitos, né, tanto nas relações interpessoais quanto no mundo jurídico. Como a gente ainda está no meio dessa pandemia, é muito difícil a gente conseguir dimensionar quais serão esses efeitos, né? Então, vamos... Mas eu acredito que é assim, né? Para o pessoal de casa entender. A Justiça, os trabalhos internos do fórum não foram suspensos, né, doutora? Eles continuam trabalhando remotamente, né? Inclusive, eles estão divulgando os índices dos trabalhos que estão sendo feitos de casa, né? E estão... cada vez maiores o rendimento, né? Mas para os advogados os prazos foram suspensos e vai permanecer assim pelo menos até o dia 30 de abril, de acordo com uma resolução do CNJ. Então, por enquanto, ainda está suspenso para os advogados. Muito bem. É bom, pessoal, porque às vezes você está em casa e está aguardando alguma resposta ou alguma solução no seu processo. Calma, pessoal, está tudo meio parado, é tudo muito novo, é novo em qualquer classe, eu digo, né, doutora? Enfim, tá complicado. E eu acho que é o que mais está nos deixando agoniado, pelo menos eu falo por mim, é essa incerteza de saber quando isso tudo vai parar. Que nós podemos não voltar ao normal, porque acho que as medidas em termos de saúde, né, as precauções a gente vai ter que continuar tomando, mas eu digo os trabalhos, os nossos compromissos, né, e até mesmo de tentar honrar, que são tão difíceis. Quando nós postamos aqui, doutora, a sua vinda, veio muitas perguntas, né? E uma das perguntas que veio bastante foi que algumas pessoas se planejaram nesse período, né, para as férias, comprar os seus pacotes, às vezes em alguns sites ou em agências, né, e o pessoal está perguntando se elas vão, como tem alguns países ou alguns lugares que os hotéis não estão funcionando, né, se elas vão perder totalmente esse dinheiro. Como que funciona isso? Então, eu vejo que muitas pessoas, né, acabaram tendo as férias frustradas aí por um período, porque a pandemia é mundialmente reconhecida, né, pela OMS. E aqui no Brasil foi editada uma medida provisória que saiu na semana passada e que ela regulamenta essas questões tanto de prestação de serviços quanto de turismo e de eventos no âmbito da cultura, né? Então, num primeiro momento, os prestadores de serviço ou as agências de turismo, elas não são obrigadas a devolver o valor pago pelos consumidores, desde que elas coloquem à disposição novas datas para as pessoas optarem por pela remarcação, né, das passagens, das viagens, ou até mesmo de eventos, ou que elas disponibilizem esse valor como forma de crédito para uma compra futura. Ainda a possibilidade de sempre haver uma negociação entre o prestador e o consumidor. Então, dessa forma, conseguiriam viabilizar a manutenção das relações, né? Porque, como se sabe, a pandemia atingiu a todos. Então, seria uma forma de manter esse relacionamento e garantir que no futuro, quando tudo acabar, as pessoas retornem os seus planos, né? E eu acho que o que é interessante também é a gente lembrar que todo mundo está sendo prejudicado de uma forma ou de outra, né? Então, às vezes pode tentar remarcar as férias, mas não sabe se vai ter mais um emprego ou o dinheiro. Então é sempre bom o diálogo, né? Sim, eu gostaria até de reforçar esse ponto, porque é muito importante que nesse momento todo mundo tenha como orientação tem que ter o bom senso, né, na regulação dos efeitos do que vai acontecer agora. Então, todo mundo precisa estar consciente de que todo mundo, de alguma forma, foi afetado pelo coronavírus. Então, temos que ter um bom senso para tentar resolver os problemas, pelo menos por enquanto, né? E evitar a justiça também, né? Exato. Isso é muito importante. E isso vale, tanto, como a doutora falou, tanto para viagens, como também para alguns shows. A gente sabe que na nossa região tem algumas casas de shows, né? Onde já tem alguns ingressos vendidos. Então, se a empresa que você comprou for idônea também e tiver a boa vontade, ela está disponibilizando uma nova data, vale a pena a gente aguardar, né? Ver o que vai fazer. Eu acho que eu consigo completar essa resposta,
que caso o consumidor ele de fato opte por receber de volta o dinheiro, ele tem esse direito. No entanto, essa medida provisória que foi editada na semana passada, ela previu um prazo de 12 meses para ver essa devolução. Claro que vai ter a incidência de atualização monetária, mas então esse prazo de 12 meses ele vai começar a contar a partir do momento em que for declarada o encerramento dessa pandemia aqui, do estado de calamidade no Brasil. Então o prazo é bastante dilargado, né? E talvez não valha a pena o consumidor optar por essa restituição. Doutora, isso vale também para sites de viagem, onde não tem algum certo respaldo? Vale também? Vale também, vale para todos os prestadores de serviço. E inclusive tem uma outra medida provisória que foi editada até há um tempo atrás, no começo dessa pandemia, que dizia respeito exatamente às companhias aéreas. Então as companhias aéreas também, elas dão a opção de remarcação da passagem, mas caso o consumidor opte por receber o valor, o reembolso, a companhia aérea também tem o prazo de 12 meses para devolver esse valor, e aí a contagem desse prazo é a partir da data da viagem que inicialmente tinha sido programada. Certo. Então, pessoal, vamos, a gente tentar aí o diálogo, que é a melhor coisa. Boa noite, meu nome é Rafaela, sou da cidade de Amparo, e ela gostaria de saber que a empresa que trabalha, se acaso vir mandar embora, se tem o direito do convênio. Essa parte trabalhista, Rafaela, muito obrigada, viu, pela audiência e pela pergunta. A gente, na hora do intervalo, vai ver certinho, porque a gente tem já alguns temas, Mas essa questão, pelo que a gente estava conversando antes, doutora, do plano de saúde, ainda está muito abrangente e muito aberta, Não tem muitas coisas ainda, Mas eu acredito que se ela for mandada embora, ela perde o direito do convênio, não perde? Eu acredito que sim. É complicado, viu, Rafaela? Mas vamos pensar que você não vai ser mandada embora, tudo vai dar certo. Vamos pensar positivo. O Zé Carlos Pintor, manda parabéns pelo programa e para mandar um abraço para ele. Um grande abraço, viu? Isabel de Lima também mandou um beijo. Vamos lá. Boa noite. Primeiro eu queria dizer que você é muito bacana, muito obrigada e sucesso. Tenho uma sobrinha que visita meu irmão de 15 em 15 dias, pois ele é separado. Como a justiça vê isso no âmbito da saúde da criança devido à exposição da criança devido à pandemia, É o Glauber lá da cidade de Limeira. Eu queria mandar um super beijo pro Glauber, que a semana passada ele nos assistiu. Glauber, fiquei muito feliz com o seu carinho, com a sua mensagem, viu? Lembrei aqui. E um beijo para todos lá da cidade de Limeira que está nos assistindo. Limeira, um grande abraço. E quem quiser me mandar uma semijoia aí da cidade de Limeira, que eu adoro, pode mandar aqui para Pedreira, tá bom? Gra, como que fica essa situação das visitas, devido a essa pandemia? Sofre alguma alteração também? Então, a gente sempre deve ter em mente e sempre deve estar orientado pelo aquele princípio do melhor interesse da criança, que é um princípio previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, esse sempre deve ser o norte dos pais que estão ali nesse relacionamento. Sim. Então, eu entendo que em havendo um risco agravado, em razão dessa locomoção, ele visita de ônibus, é isso? A cada 15 dias. A cada 15 dias. A gente não sabe se é transporte público ou não, mas em havendo essa possibilidade de agravamento do risco de contaminação, eu entendo que os pais também devem agir aí com bom senso para evitar a exposição da criança a um risco maior, Eu tenho observado algumas decisões dos tribunais, inclusive do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que o juiz ele acabou por suspender esse período de visitação, pelo menos durante o período da pandemia, justamente para evitar que haja esse contágio. Então, era uma hipótese em que um pai tinha ido para o exterior, num país que estava ali com a pandemia muito mais disseminada, Então, quando ele retornou para o Brasil, ele tinha que cumprir aquela quarentena dos 14 dias. Então, durante esse período, a mãe pleiteou no Poder Judiciário, junto à Justiça, que suspendesse o direito de visita durante esse prazo, pois a chance de haver contaminação da criança era muito maior. Sim. E ela conseguiu essa decisão. Mas a gente também cabe aquilo que a gente falou, doutora? Tem que deixar um pouquinho o orgulho de lado e às vezes tem e ver o que é melhor para a criança, Exato. Tem que... A não ser que o pai está em quarentena, também tem todas...
ainda ok, né? Porque existem os casos, ou até mesmo a mãe também. Sim. Mas se tem uma certa exposição, se o pai tem que trabalhar, se às vezes o ambiente também não é... Vamos poupar as crianças, que são fatores de risco, vamos poupar os idosos, né? Exato. Que é complicado. Boa noite, estamos aqui ligadinhos, eu e o João Vitor. Beijo para as duas loiras lindas. Muito obrigada, viu, Cris? Lá, Cristina Mello. Obrigada. Doutora, uma outra questão também que eu acho muito importante a gente falar é que o governo disponibilizou uma medida para fazer eu não sei falar direito, um reajuste, né, pôr no seguro-desemprego durante 2 meses o funcionário, né, para dar um gancho para a empresa. Automaticamente, os pais que pagam pensão, eles vão receber, né, a menos, né? Nesse caso, caberia uma revisão de pensão? Como que funciona? Então, a princípio, eu sempre estimulo os pais a conversarem entre si para tentar encontrar uma forma consensual de resolver esse problema. É claro que, em havendo uma diminuição da possibilidade do alimentante de pagar o alimentado, quando a gente considera aquele binômio na justiça, né, para fixação dos alimentos, então, havendo uma diminuição da possibilidade, em tese é possível sim rever o valor da pensão. Sim, mas eu entendo, né? Durante esse tempo também, se depois voltar ao normal, né? Sim, então é até por isso que a gente estimula que isso seja feito de uma forma consensual entre os pais, porque até isso ser decidido na justiça, a gente reza para Deus que essa pandemia já tenha passado, né? A pandemia pode até ter passado, mas depender do nosso governador, ela vai durar uns 2 anos, né? Mas enfim, eu estou meio revoltada, prefiro não opinar. Doutora, uma outra questão é a seguinte: a gente sabe que perante tudo isso também acaba vindo os oportunistas, né? Sim. Alguns, né, pais e oportunistas que não vão pagar a pensão e vão pôr a culpa nisso. Sim. Ainda vai poder ser preso? Então. Que algumas mães estão mandando assim, mas meu ex já deu a entender que não vai pagar pensão, não vai depositar, eu posso pôr ele na cadeia? Ó, negada, a mulherada aqui é feroz. Então, na semana passada, o ministro Sanseverino do STJ, ele estendeu os efeitos de uma decisão que ele tinha conferido uma liminar para o estado do Ceará, e ele estendeu para todo o território nacional a decisão de que determinava que todas as prisões civis decorrentes do inadimplemento da pensão alimentícia fosse cumprida em regime de domiciliar. Então, a prisão ela é cabível, na hipótese de inadimplemento da obrigação, mas aí agora ela estaria sendo cumprida no regime domiciliar. Entendi. A gente já bem dizer já está vivendo, né, o regime domiciliar, né? Então não pode, é meio complicado. Todo mundo já está na prisão domiciliar. Não é justo para esses pais, então, né? Eles ficarem em casa numa boa, tem que ir para cadeia. Queria mandar um beijo para a Gabi Queiroz, que está nos assistindo lá com a Lorena e com o Henrico. Um beijo, viu, Gabi? Ficou lindo o clipe, até deixa agora fazer um merchan, né? A Lorena Queiroz, ela lançou um clipe faz 2 semanas, uma música linda. Entra lá no YouTube, entra no canal da Lorena, que vocês vão adorar. Chama Não Demora. O clipe é lindo e eu acho que é uma música super bonita, bem apropriada ao nosso momento, que fala de alegria, de esperança e de felicidade. Acessem lá. Com participação especial de Inácio Vicente. Eu já assisti, ele é lindo mesmo. Tá lá. Boa noite. Como fica o pagamento das escolas particulares? Poderia ter um desconto, tipo alimentação, já que a criança não está indo na escola, que já é cobrado o lanche? É a Célia que está perguntando. Acho que nesse caso sim, né, doutora? Cobrado o lanche da escola. A cantina. Se não está fornecendo o produto, né, poderia pelo menos conversarem para tentar uma suspensão. Pode ser que tenham comprado um pacote fechado, alguma despesa, mas é o que vale muito a pena, né? Antes de qualquer coisa, seria muito interessante a conversa antes, né? A Adriana, a minha querida amiga, que é a esposa lá do Jota, Adriana Cruz, está mandando um beijo falando que está adorando a abordagem do programa. Muito obrigada. Doutora, como fica em questão aos pagamentos dos planos de saúde? Se houve um atraso, se eles podem suspender o plano por falta de pagamento nesse período, ou se já tinha dívida antiga, porque, né, agora começa toda aquela misturança, né? Tem alguma decisão que não pode suspender ou que realmente o plano pode executar essas dívidas antigas? Então, a própria lei que rege os planos de saúde, ela prevê que o dever da companhia de saúde de atender o beneficiário pelo prazo de 60 dias
mesmo pelo prazo de 60 dias de inadimplemento, ou seja, se você deixou de pagar agora, no início da pandemia, ele seria obrigado a continuar prestando o serviço por prazo de 60 dias. Eu pesquisei na ANS e eu vi que ela está liberando um valor, uma contribuição bem alta para as empresas de saúde, né? Desde que elas se comprometam a continuar atendendo os inadimplentes por um prazo maior do que esse de 60 dias que já é previsto em lei. Então, eu acredito que se o plano de saúde quiser receber esse benefício, ele tenha que assinar esse documento e aí seria obrigado a continuar atendendo. Gente, falando a grosso modo, todo mundo vai ser atingido. Todo mundo está com problema. Seja que nem a semana passada teve até se a doutora me permite o espaço, uma abordagem aqui, onde teve bastante reclamações dos profissionais de beleza, ao qual nós queremos de volta, por favor, pelo bem da nossa loirice, né, da nossa loirice, do nosso cabelo, por favor. Mas enfim, e não teve essa união, né, das partes. Então, agora não é o momento da gente criticar ou olhar o profissional, é o momento da gente se unir. Não existe profissional ruim ou profissional bom, cada um sabe onde o calo está apertando, né? E eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de empatia. É lógico, tem que dar vontade da gente surtar, porque não é fácil, mas também se todo mundo for lá e tirar a criança da escola de uma vez, parar de pagar. Parar de pagar. Se todo mundo for lá e a gente vai falar de um fato também que tem bastante perguntas a respeito dos aluguéis e não tiver um acordo, então vai ficar difícil para todo mundo, né? E aí uma hora vai recair em outras questões, que é o comércio, a hora que voltar a trabalhar, que eles precisam muito da gente, né? Tá vindo mais perguntas também do cadastro, depois eu falo novamente, mas aí em questão... Deixa eu só ver aqui. Minha mulher ia passar na perícia do INSS, mas está fechada, ela pode receber. Essa questão de direito previdenciário eu não vou saber responder agora, mas eu acho que seria muito interessante, seu Laércio Bueno, do Triunfo, o senhor tentar ligar ou pedir para alguém ligar na central do INSS para fazer esse reagendamento. Eu sei que o Detran está fechado, alguns documentos que nem de carro que iam pegar, né, para o pessoal pegar, renovar, está suspenso para retirar no Detran. Eu sei que o poupa-tempo não está funcionando, né? Eu sei também que para fazer biometria, quem não fez também está fechado, então está meio complicadinho, mas se o senhor puder ligar, eu vejo se até o final do programa eu consigo o telefone da central do INSS para o senhor, eu acho que lá melhor eles vão poder informar o senhor, tá bom? Muito obrigada, viu, senhor Laércio? Boa noite, um abraço a toda a equipe do programa Hora da Vez, parabéns pelo programa. É a dona Creuza Bento Volpato e o seu Pedro Volpato, muito obrigada, viu? Doutora, uma outra coisa aqui que também a gente estava vendo aqui que tem bastante perguntas é a respeito dos aluguéis, porque a maior preocupação, principalmente de quem perdeu o emprego agora, que até a gente entra nas redes sociais, que é muito triste a gente ver isso, que as pessoas, a primeira preocupação que tem é o aluguel, porque ainda o alimento, eu falo que a Pedreira é uma cidade muito acolhedora, ajuda a gente, mas o aluguel a gente sabe que ele se não cumprir, a gente não tem, né, o teto para morar. Como fica a questão do comercial, da pessoa física, né, e da pessoa jurídica, de quem tem o comércio? Como que eu vejo que a gente pode fazer uma análise aí bipartida, né? Então a gente precisa analisar a locação residencial e a locação não residencial. Então, num primeiro momento, a gente pode dizer que a locação residencial não foi tão afetada. O equilíbrio contratual não foi tão afetado, porque o locador continua cedendo o imóvel para que o locatário faça uso e ele, inclusive, está fazendo bastante uso, né, da residência. Então, num primeiro momento, poderia dizer que a locação, o contrato de locação do imóvel residencial não sofreria tanto impacto. Mas a gente tem que considerar que o locatário ele pode ter uma diminuição da condição econômica, né? E aí eu recomendo mais uma vez que procure o locador para conversar com ele para ver se consegue conciliar e transigir nesse momento, pelo menos durante esse período da pandemia, nem que for com uma moratória, paga 30%, parcela o restante, só para evitar que tenha esse problema de inadimplemento dos contratos.
De outro lado, a gente vê os contratos não residenciais, né? Então, a gente está vendo aí os decretos do poder público que estão impedindo o funcionamento. Então, o efeito a gente consegue vislumbrar com mais facilidade, né? Então, o imóvel não está abrindo, o comércio não está abrindo, então não está tendo faturamento. Então, o impacto a gente já vê com mais clareza. Então, nesse ponto, eu também vejo que há a possibilidade, sim, de conversar com o locador para tentar rever o contrato, mesmo que seja por uma forma de aditamento, né, para reger esse período aí que está com essa instabilidade da pandemia. Muito bem. Eu tenho que ir para o nosso outro apoio cultural. Na volta eu vou estar perguntando as outras questões aqui. Então, se você está chegando agora e não sabe o telefone, é o 19 3893 3540, ou você pode estar mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp aqui da ESR TV, que é o 19 999 55 56 10. Até já! Muitos me perguntam qual é o segredo da felicidade, e a resposta está na Clínica Lafinese. Somos referência nacional em emagrecimento, em combate a celulite e gordura localizada. Conheça os nossos planos, o Modelice e o Afine-se. Começa agora uma nova fase na sua vida. Muito obrigada. Modelice você também. Tenho certeza que a sua felicidade você encontrará lá. Estamos de volta aqui, já temos algumas questões. Doutora, se a doutora me permite... Opa, não tem problema. Hoje soltou um decreto à prefeitura falando sobre a utilização das máscaras, né, em lugares públicos, o qual eu acho muito relevante, até mesmo porque se a gente quer a volta do comércio, é uma forma mais a gente se precaver, das pessoas, né, terem a consciência da higienização, de tudo certinho, como vai ver. E eu tenho um vídeo, Ricardo, está no ponto vídeo? Explicando, o prefeito vai estar explicando pra gente quando começa, que eu acredito que vai começar no dia 22 de abril. Então dá tempo de todo mundo se remanejar, correr atrás das suas máscaras, de fazer as suas caseiras também, na internet tem o pessoal, doutora, que no meio dessa se reinventou, né? Sim. E tá fazendo as máscaras para vender, para garantir o seu sustento. Então eu vou soltar o vídeo aí para vocês darem uma olhadinha e sanar algumas dúvidas aí que estão surgindo, tá bom? Até já! Nesta terça-feira nós assinamos um decreto obrigando o uso de máscara na cidade. Qual que é o objetivo desse decreto? É que não haja o contágio do coronavírus. O que nós estamos fazendo? A gente vê que apesar do isolamento que a cidade tem conseguido fazer, as pessoas estão em casa, mas as filas do banco, as filas do supermercado, é uma quantidade tão grande de pessoas que acaba tendo contato. Diminuiu? Diminuiu, mas acaba tendo contato. E nós temos uma outra questão ainda que me deixa muito incomodado. Quantas pessoas, o comércio local, quantas pessoas não estão trabalhando e precisam trabalhar. Nós temos um tempo para fazer essa questão do isolamento. Depois nós vamos ter necessidade das pessoas trabalharem. Por que nós estamos fazendo esse decreto? Para que as pessoas comecem a acostumar, comecem a usar máscara, comecem a que a máscara faça uma parte do vestuário, como você tem uma calça, uma camisa, um sutiã, uma cueca, que seja um acessório para você utilizar no dia a dia, quando você estiver saindo pela rua. Porque com isso nós entendemos que vai ajudar muito e vai diminuir muito o contágio. Nós estamos iniciando essa pandemia aqui no Brasil, já tem mais de 1.300 mortes e nós precisamos estar trabalhando nisso. E a forma que eu vejo de poder voltar a trabalhar, de a gente poder estar atendendo, poder o comércio voltar, as pessoas poderem trabalhando com risco menor de contágio, é nós estarmos usando a máscara. Por isso que eu fiz esse decreto, não vai entrar amanhã, vai entrar dia 22, depois vai ser primeiro uma advertência. Estou mandando uma lei na Câmara, para a Câmara retificar ou não. Ninguém é dono da verdade, uma pandemia nova, é uma proposta que nós estamos fazendo e que essa proposta nesse período vamos estar avaliando, vamos estar trabalhando, vamos estar escutando a Câmara e vai ter vários questionamentos? Vai ter.
Alguns questionamentos. Primeiro, onde vai ter máscara? Nós temos uma máscara, pessoal aqui de Pedreira, fabricando a R$4. Nós temos máscara de TNT que nós estamos fazendo aqui em Pedreira por R$1,80. Já já nós vamos ter máscara por R$1. É simples. Tá bom, não vai ter onde pôr. As pessoas têm máscara, nós vamos estar publicando forma de fazer máscara caseira, que as pessoas enrolam 2 tecidos e põem no rosto. São formas de diminuir o contágio, porque a hora que você está falando, você está enviando vírus para a pessoa que está do seu lado. Então nós estamos fazendo isso para diminuir o contágio. E que espero, torço, oro, peço a Deus, para que com esses paramentos, com esses EPIs, que a gente consiga diminuir o número de contágios. Nós precisamos estar iniciando, mas agora ainda Pedreira não tem nenhum caso, é verdade, mas nós vamos ter, não vamos achar que não vai chegar até aqui, nós temos aí com vários suspeitos, nós precisamos estar nos preparando, precisamos estar nos organizando, nós precisamos estar começando a criar hábito. O primeiro, quando você dava a mão, no início, quanto tempo demorou para você não dar a mão? Hoje já ficou um reflexo, você já não dá mais a mão, você já está mantendo a distância das pessoas. Mas quando você vai conversar, você está acostumado a conversar perto. Então você precisa começar a criar o hábito. E o próximo hábito que nós temos que criar é a utilização de máscara e o uso do álcool gel. Quando você já estou com o meu álcool gel ali na mesa, para que a gente, hora que pegar em alguma coisa, passar o álcool gel. Se nós tivermos esses EPI, se nós tivermos essas prevenções, eu tenho certeza que nós vamos diminuir muito o contágio. A pandemia vem vindo, vai chegar o inverno e nós precisamos disso. Isso aí não é para dar problema, isso aí não é para criar confusão com ninguém, isso aí é para que a gente comece a criar o hábito de utilizar máscaras para que a gente possa diminuir o nível de contágio. Estamos certos? Estamos fazendo algo inovador? Nós já fizemos vários na nossa cidade. Nós fizemos um 156, foi o primeiro município a atender a população na área médica por telefone, encaminhar para o postinho de saúde, o postinho entrava em contato e depois marca com o cidadão horário que ele tem, não precisa ficar lá 40 pessoas esperando o seu horário de atender. Nós estamos fazendo as nossas UTI na Câmara, estamos dando várias assistências na questão, estamos soltando um programa de cesta básica para a comunidade. Então nós fizemos uma pulverização em várias ruas da cidade. Foi o primeiro município a fazer o decreto de isolamento, antes até do governador. Por quê? Nós temos essa preocupação, estamos fazendo a máscara. Espero que isso seja agora um utensílio. Então, para terminar, o Fabião vai falar. O Fabião tem várias coisas para dizer. Eu já vou pôr a minha máscara aqui e daqui para frente o Fabião que toca aí, nós vamos ver aí, tá certo? Um abraço a todos, que Deus proteja a nossa cidade. Bom, aqui tirar nossa máscara, né? Como bem salientou o nosso prefeito, mais um decreto que nós publicamos hoje no nosso Diário Oficial para adotar aí mais medidas de combate e prevenção ao coronavírus na nossa cidade, né? Nós já saímos com várias medidas, nos antecipamos ao estado e vários municípios do estado de São Paulo, iniciando a nossa quarentena. Graças a Deus a gente está contando com a compreensão e colaboração de todos os empreendedores, lojistas da nossa cidade, né? Aqueles que insistem em infringir a lei, a gente está orientando e adotando as medidas necessárias aí para que façam cumprir essa quarentena de suma importância na nossa cidade, tá? E para que nós possamos aí ter mais segurança, né? No momento em que nós iniciarmos a flexibilização dessas regras da quarentena, nós temos que adotar várias outras medidas de prevenção e combate ao coronavírus. Além de ter toda a estrutura no nosso hospital, com os 10 leitos de UTI para atendermos os nossos casos graves de coronavírus na nossa cidade, nós aí estamos adotando várias outras medidas de prevenção, como é o uso de máscaras, né? Nós temos aí várias costureiras, várias oficinas do CRAS estão aí confeccionando máscaras para os nossos profissionais de saúde e também para toda a nossa população. Então a gente está pedindo um pouco de cooperação a todo cidadão pedreirense. A gente está vendo que as filas bancárias aí estão enormes, né? Muitos, né, pedreirenses, na ânsia de buscar esse rendimento do auxílio emergencial e também do benefício emergencial, estão procurando principalmente a Caixa Econômica Federal. Está tendo aglomeração de pessoas, é isso que a gente não quer, tá? Por outro lado, a gente sabe da necessidade desses cidadãos em buscar os seus benefícios, seus auxílios financeiros emergenciais que o governo federal está disponibilizando para cada cidadão. Então nós vamos aí tentar, estamos trabalhando para unir aí o útil ao necessário, né, que a gente pode falar, porque nós não podemos privar o cidadão de buscar esses direitos deles, mas por outro lado nós não podemos
Nós não podemos abrir a retaguarda, nós não podemos deixar essa luta no âmbito da saúde de lado. Então, por isso que a gente está adotando essas medidas, principalmente agora de adoção dessas máscaras, para que possamos aí evitar aí a infecção e o contágio do coronavírus na nossa cidade de Pedreira. Tá? Durante os próximos dias, a gente vai estar publicando várias outras medidas, várias outras decisões, né, para que nós possamos aí flexibilizar esse distanciamento social, que hoje nós estamos adotando de forma ampla, tá? E podemos aí avançar para esse distanciamento social de forma seletiva. Tudo dependendo da quantidade de casos, quantidades de casos graves também no nosso município, entendeu? Então a gente pede a colaboração de todos, que possamos aí, uma máscara é simples de fazer, todos podem fazer dentro da sua própria residência, procurar aí essas oficinas de costuras, oficinas da Prefeitura Municipal, que estarão aí confeccionando essas máscaras para levar a todo cidadão pedreirense e que possamos aí juntos sairmos vitoriosos aí dessa batalha contra o coronavírus. Com máscara, quero dizer que nós já tivemos hoje nós temos algumas medidas que estão em andamento. Quem vai no postinho, quem vai na prefeitura, nós já damos a máscara. Hoje, mandei uma equipe da Vigilância Sanitária, mais a PM, e na fila da Caixa Econômica, distribuindo máscara e de distanciamento das pessoas. Nós estamos fazendo isso para evitar o contágio. Fomos lá, nós demos a máscara, entregamos a máscara para a população, para que as pessoas não se contaminassem na fila. Demos distanciamento e máscara. Estão chegando no hospital, estão chegando nos postos de saúde, já recebem a máscara. Fizemos mais de 10 mil máscaras. Para Pedreira, com 45 mil habitantes, então estamos fazendo 400 mil máscaras, que nós vamos também estar entregando para a população, mas nós não vamos vencer e entregar para todos. Cada um tem a sua máscara, cada um use sua máscara, para que a gente possa enfrentar esse coronavírus. A gente às vezes não viu aqui perto, mas está chegando e o número de mortos está aumentando. Não vamos baixar a guarda. O governador fez um decreto, vamos seguir o decreto do governador e vamos achar caminho para a gente poder superar essas dificuldades. Voltamos então. Pessoal, espero que todo mundo tenha entendido, e o intuito desse decreto, né, dessa nova, digamos assim, dessa nova norma, é de, primeiramente, proteger a população. Não é para criar problema, não é para nada. Segundo, eu acho, na minha humilde opinião, que seja para nós, comerciantes, autônomos, para a gente poder ter um motivo a mais, né, uma força a mais, que nós podemos voltar a trabalhar. Já que Pedreira teve, digamos assim, excelência na sua quarentena, graças a Deus nenhum caso confirmado. Meus parabéns ao pessoal, à equipe da Secretaria de Saúde, a todos os profissionais de saúde que se envolveram, que se empenharam para deixar tudo, né, como eu falo, né, doutora, tudo em ordem, se acaso o pior acontecer, se não aconteceu. E se nós continuarmos assim, tudo vai dar certo. Então, essa nova norma começa a valer no dia 22 de abril e é somente no intuito de nos proteger. Proteger a quem você ama e a gente poder ter poder voltar a trabalhar e ter a nossa vida, né? De acordo com as normas que a Vigilância de Saúde exige. Então, pode ser máscara, a máscara cirúrgica normal, pode ser a máscara de pano, tem vários tipos de máscara. Vamos aí enaltecer os profissionais, né, autônomos do nosso bairro que estão vendendo as máscaras. Se cada um comprar vamos comprar para as crianças. A gente logo pode voltar aí numa padaria também, porque ninguém aguenta mais as crianças dentro de casa, senhor. Enfim, mas esse é o intuito. Qualquer dúvida também, vocês podem estar ligando no 156 para esclarecer as dúvidas, tá bom? Eu acho que o intuito da prefeitura não é multar ninguém, não é prejudicar ninguém, muito pelo contrário, é fazer as coisas certas, se precaver para a gente sair o quanto antes disso. Não é verdade, doutora? É isso mesmo. Tá vindo muitas perguntas ainda em relação do aluguel. A doutora acha que algumas pessoas vão querer dar um jeitinho para não pagar? Eu queria que a doutora conversasse mais sobre, esclarecesse mais essas dúvidas, porque já tem gente que eu acho que já recebeu alguma contraproposta, ou até mesmo a gente sabe de pessoas que desocupam o imóvel sem antes notificar, não é verdade? E isso Sim. não pode acontecer, né, doutora? Não, exatamente. Eu tenho visto que algumas pessoas estão se valendo da pandemia, né, como se fosse uma espécie de salvo-conduto para deixar de cumprir as obrigações que foram anteriormente consideradas em contrato. Então, a gente tem que ter em vista que o contrato ele foi feito para ser cumprido. Nessa hipótese da pandemia,
a gente pode considerar que, teoricamente, seria uma hipótese de caso fortuito ou força maior. E o que é isso? A doutrina, ela se digladia, os doutrinadores se digladiam para conseguir conceituar o que é exatamente caso fortuito ou força maior. Mas a verdade é que nem o legislador e nem a jurisprudência faz a diferenciação, e os efeitos são os mesmos. Então a gente tem que considerar que essa pandemia pode ser tida como um evento que foi necessário, cujos efeitos a gente não conseguiu evitar, né, e nem impedir. Então, em tese, a gente consegue utilizar o caso fortuito e a força maior como uma hipótese de exclusão de responsabilidade civil. Mas, para que isso seja aplicado, o devedor, para que ele não sofra os efeitos da mora, né, para que ele não seja obrigado a pagar multa ou juros em decorrência da inadimplência, ele deve ter um conjunto de provas muito robusto para fazer esse nexo de causalidade entre a pandemia e a hipótese de inadimplência, para poder configurar o caso fortuito nesse evento, nesse descumprimento contratual. Então, não são todas as pessoas que vão poder se valer dessa hipótese prevista no Código Civil de exclusão de responsabilidade. É preciso analisar o caso concreto, analisar as peculiaridades e as particularidades de cada contrato para verificar se ali se aplica ou não essa hipótese de exclusão de responsabilidade que isentaria o devedor daí do pagamento dos problemas decorrentes da mora, né? Então, multa e juros. Nesse caso dos locatários, eu tenho visto que bastante pessoas estão querendo discutir alguns acessórios, né, que estão ali nesse contrato, como, por exemplo, uma pergunta que veio do Center Louças, né? Então, a gente sugere, mais uma vez, que seja feito esse contato com o locador e que o acordo que eventualmente venha a ser firmado seja reduzido a termo em um aditamento, para que isso tenha uma força executiva no futuro, né? Então, até para resguardar o locatário. Ele me deu um desconto de 50%, mês que vem ele vem e me executa, porque não paguei os 50% restantes, né? Entendi. Então, é bom sempre deixar reduzido a termo e em um aditamento, que vai ser anexo ao contrato, para poder resguardar ambas as partes. E essa parte do Center Louças, né, seria o condomínio que parece que é cobrado? Foi uma pergunta da Ellen Niero que veio aqui para nós, tá, doutora? Ela falou que o Center Louças cobra um valor de R$512, acho, do condomínio, mas todas as lojas estão fechadas. Sim. Então, seria muito interessante deixar tudo por escrito, registrado, tudo certinho. Exatamente. Né? E também eu vi decisões do tribunal que dizem respeito a shopping center, né, que também foram fechados. E acho que aplicaria aí, né, por uma semelhança, e que houve a redução tanto das taxas condominiais quanto do valor propriamente do aluguel. Então, mesmo que não consiga algo extrajudicialmente, talvez, claro, torno a dizer, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto, né, possam se valer dessa hipótese de caso fortuito ou força maior para tentar rever o contrato, até mesmo pela aplicação da teoria da imprevisão, que também é prevista no Código Civil, que motivaria essa revisão contratual judicialmente. Doutora, onde tem esses conjuntos de lojas? Vamos falar mais na parte comercial, né? Que nem no caso em Pedreira, o Center Louças, que seria um shopping, né, ao céu aberto, que nós chamamos, até você de outras cidades. Quando tiver a oportunidade, visite Pedreira. Tenho certeza que você vai adorar decorar a sua casa com as lojas que temos aqui, né? Vamos fazer a nossa economia voltar. Eles poderiam criar tipo uma associação dos lojistas ali. Sim. E levar essa ideia, né? E lógico, gente, é importante que vocês contratarem um profissional adequado. Certo. Porque tudo tem que ser, vamos falar bem o português claro, né, doutora? Preto no branco. Porque às vezes o que fala hoje, amanhã daí vocês não pagam, depois vem uma dívida que vocês não estavam esperando e não tem como cobrar. Então, procurem um profissional adequado, né? Já, né? Então, seria muito bom deixar tudo isso né, registrado. Doutora, uma outra pergunta que veio também é a seguinte: se deu esse abatimento dos 50% no pagamento, né? Se depois esse restante vai ser pago mais para frente, se ele vai ser cobrado desse desconto? Eu acredito que dependa do tipo de acordo que foi feito com o locador, né? Se considerar que foi uma carência, então ou um desconto nessa mensalidade,
torno a dizer, deixe tudo registrado em um aditamento para no futuro você não vir a ser cobrado novamente, então, e indevidamente, né? E aí você tendo o documento escrito e assinado pelas partes, você vai conseguir comprovar que aquele desconto de fato foi um desconto e não inadimplemento, né? Porque o que a gente estava vendo, eu acho que a gente estava vendo, não, eu estava vendo em relação a, eu acho que financiamento de casa, de imóvel ainda não como que fala? Não está podendo, mas eu acho que de veículos você pode pedir o adiamento da parcela, né? De ser a prorrogação, né? Talvez suspensão por um período, né? E aí prorrogação dias. No tempo. Só que daí não que você vai pagar essas 2 parcelas mais pra frente, mas vai ter a correção dos juros, né? Certamente. É bom ver certinho no seu banco, na sua credência, né, na pessoa que você financiou, para não ter problemas surpresas futuramente, né? E também liguem lá e deixem registrado. Fica sem pagar a parcela do carro, depois bate lá, leva o carro protocolo. Embora. É difícil, porque o pessoal vê na televisão e o que acaba acontecendo, né, doutora? Não vou precisar pagar. Exato. E por isso a importância de deixar... Eu acho que vale eu me valer desse gancho também para fazer essa ressalva. Todas as análises que eu estou fazendo aqui é com base em problemas tidos em tese, né? Então, não necessariamente as conclusões que eu terei chegado nessa conversa se aplica ao caso concreto, mesmo que tenha algumas semelhanças. Então, sempre bom deixar claro que cada caso concreto tem que ser analisado, tem que ser as peculiaridades levadas em conta, para aí sim chegar a uma conclusão correta, né? Ok. Eu preciso fazer uma correção aqui. O programa ao vivo é isso, tá? O meu irmão Miguel está no WhatsApp e ainda ele está pegando o jeito. Ellen, me desculpa, você falou do recado que eu vou dar agora aqui da Mancha Verde, tá? E ela falou que confundiu. Então, não foi a Ellen que perguntou do Center Louça, você me desculpa, Ellen. Mas agora eu vou dar o recado da Ellen, tá? Porque chegou aqui fora da ordem, tá bom? Boa noite, Natália. Primeiramente, parabéns pelo programa. Gostaria de agradecer as pessoas que estão ajudando com as doações de alimento. Estou arrecadando e passando para a sede da Mancha Verde fazer as entregas para as pessoas que estão com dificuldades na nossa cidade. Dizer, se mais alguém também quiser doar alimentos ou qualquer outra coisa, pode entrar em contato com a Ellen, então, Niero, tá bom? Ou pela página da Mancha Verde, que somos todos juntos e fortes. Que Deus abençoe. Muito obrigada, viu, Ellen, pelo recado e parabéns pela iniciativa aí. Então, quem quiser ajudar e tá com o coraçãozinho querendo ajudar, vamos ajudar, tá bom? Meu nome é Sandra, meu filho usa o transporte particular para ir para a faculdade. Preciso pagar esses meses que não estão fornecendo serviço, sendo que elas estão sendo à distância? Obrigada. Aí também, né, doutora, entraria no caso da conversa e ver o contrato, né? A gente volta também naquela questão de ter acontecido, né, a pandemia, que é um fato imprevisível, né, e extraordinário, ninguém sabia que isso iria acontecer. Então, em tese, a gente conseguiria se valer dessa teoria do caso fortuito e força maior para tentar evitar os efeitos do inadimplemento, né? Então, se aplicaria também nesse caso. Mas então não está usando o transporte, então acho que tem que todo mundo entrar num acordo aí, gente. Pessoal, lembrando que as perguntas aqui tem muitas perguntas, eu vou passar para a doutora Graziele, mas qual é o intuito da entrevista? Da gente mostrar a importância de vocês terem o conhecimento, mas também confiar em profissionais capacitados, entendeu? A doutora Graziele é uma advogada, ela trabalha no escritório muito conceituado aqui em Pedreira, então não adianta, não caiam, o meu vizinho resolve, que não entenda muito, às vezes ele quer ajudar, mas isso pode causar problemas futuros mais pra frente, né? Então vamos fazer tudo certinho, porque a gente já tá cheio de problema, mais um problema lá pra frente é o que ninguém quer, né, doutora? É o que a gente mais vê, né? Exatamente. Parabéns pela entrevistada, para a doutora Graziele, respostas objetivas e esclarecedoras. É a dona Ana Gouveia Lenzi que está mandando. Muito obrigada, viu, Ana, pela sua audiência aí. Obrigada, tia. E eu queria mandar um super beijo para o meu palhaço não, digamos assim, meu animador favorito, Faísca. Ele fica sempre conosco lá no Farol, lá de Pedreira, nos animando. Às vezes a gente tá meio aborrecidão da vida, vem ele com a sua alegria lá, faz os seus malabares, né? Então ele quer vir muito um dia aqui para contar pra gente as histórias do circo. Eu acho isso bem legal, você já é nosso convidado, viu, Faísca? E ele tá passando para dar um recadinho, que ele está trabalhando na Rádio Boa Nova FM, todas as terças-feiras, das 8 horas às 10 da noite, que sintonizando lá pelo rádio é a 105,9 FM. Um grande beijo, viu? Ó, esse daqui é o nosso amigo Faísca, se você vê ele lá no sinal, ó, vamos ajudar ele, vamos contribuir pro pessoal. Doutora, tem mais algum ponto que a doutora gostaria de ressaltar?
para nós, assim? Porque eu acho que a dúvida maior, vamos falar bem o português claro, é o bolso, é o desemprego, né? E é o medo das pessoas não poderem honrar os seus compromissos, né? De sujar o nome, ou de ter a casa, que nem de pedirem a casa, eles ficarem sem lugar para morar, que eu acho que isso é bem complicado, se né? você me permite fazer essa interrupção, tem um projeto de lei que tramitou já no Senado e agora foi para a Câmara, que é um projeto extraordinário, né, para reger, extraordinário e transitório, que vai reger esse período da pandemia, alterando algumas disposições do Código Civil e também das legislações esparsas. E tem um dispositivo específico que trata da questão de liminar de despejo em contratos de locação. Então, caso esse projeto de lei seja aprovado e siga para promulgação e passe a ter a vigência, ele dispõe, de acordo com a redação vinda do Senado, né, que até o dia 31 de dezembro desse ano, de 2020, que é até onde vai a primeira declaração de estado de calamidade, que é federal, né, que foi decretada pelo federal. Então, durante esse período todo, não caberia liminar de despejo. E uma das hipóteses seria a falta de pagamento de aluguel. Então, eu acho que é importante eu ressaltar que, se essa lei for aprovada, vai passar a vigorar e aí sim teria esse efeito. Então, não caberia essa liminar de despejo em razão da falta de pagamento. Agora, uma dúvida minha. Se o cara já está devendo aluguel... exato. Mas ele já está com despejo para sair, ele não vai se beneficiar dessa lei, né? Não, isso daí são para ações que foram ajuizadas depois do dia 20 de março. Entendi. Então, são para ações desse período, né, certinho da calamidade pública. Ainda bem, né? Senão um safado ia se safar e não ia ser nada legal, né? Então, é por isso que eu falo, infelizmente, a lei tem que ser rigorosa, porque algumas pessoas se beneficiam, né? Querem tirar vantagens, proveito, né? Que nem... A gente sabe que tá difícil para todo mundo, mas tem uns aí que é muito difícil, né? Boa noite, cheguei agora e não vi o começo sobre remarcar viagem. Eu ia viajar dia 28/3, foi cancelada. Só que o hotel tinha até 1 ano e meio para remarcar a passagem de avião, só 1 ano. Essa data da compra que foi dia 15/7 de 2019 e agora, porque para mim em julho não dá para eu ir viajar de novo. Então, quer dizer, tá meio confusinho aqui. 1 ano da compra. É 1 ano da companhia aérea e 1 ano e meio do hotel. Então, não tá casando. Só que julho desse ano ele não vai poder ir. Nesse caso, teria alguma medida, doutora, que ele poderia usar? De acordo com as medidas provisórias que já foram publicadas, ela teria direito a essa remarcação e aí seria até 31 de dezembro desse ano. Ou então, a partir da decretação do encerramento da calamidade pública num prazo de 12 meses. Então, eu acredito que essa imposição que o hotel esteja fazendo para ela, que seja remarcação 1 ano da aquisição, isso, né? Não, na verdade, pelo que eu entendi aqui, doutora, o que o Carlos nos passou, que ele está parabenizando a doutora, ele iria no dia 28/3 desse ano. E o hotel... deu para ele 1 ano e meio para ele remarcar, ou seja, até julho do ano que vem, né? Certo. E a companhia aérea 1 ano, que seria até março do ano que vem. Entendi. Aí ele não conseguiria ir até julho, né? Até julho. Então talvez a melhor opção para ele seja pedir o reembolso, e aí a gente tem aquele prazo dos 12 meses, né, para a companhia aérea fazer a devolução do dinheiro e adquirir novas passagens para poder viajar. Entendi. Em julho, caso seja a única data que ele consiga mesmo. Então, seu Carlos, vamos entrar em contato, né, e que nem a doutora falou, se, como foi decretado, da data que foi decretada, tem até 1 ano, eu acho que o senhor teria até um prazo maior aí, em relação à companhia aérea, né? Daí daria para casar as duas. Mas não vamos perder, não. Doutora, eu tenho mais um recado para dar. Eu queria... Tem um outro vídeo aí, Ricardo, que está no ponto? Tem? Nossa, como o meu diretor está amável hoje. Ele, como sempre, a nossa amiga Viviane, né? Que é da BV Decor, que ela... junto com a Arádia aqui, me ajudou, fez aqui o nosso estúdio e está sempre comigo. E ela tem ideias práticas de decoração. E é que nem eu estava comentando hoje. Nessa pandemia, nós acabamos ficando mais onde? Em casa. Onde que a gente se sente aconchegante, que a gente quer cuidar? O nosso lar. Então ela está trazendo, todo o Amei Esse Furacão, dicas baratas, às vezes você tem até na sua casa, de você deixar o seu lar mais aconchegante, com mais carinho, com mais amor, e ela vem trazendo essa alegria aí pra gente. Então vamos ficar de olho aí nessa dica.
Vamos. A de decoração hoje é para você fazer na sua casa, em especial na sua sala. Sim, vamos deixar algumas dicas aqui para você renovar as energias do seu espaço. A primeira dela, principalmente na hora da faxina. Se você gosta de mudar a disposição dos seus móveis ou objetos de decoração, vale muito a pena. Sim, existem pessoas que já têm esse costume e aquelas pessoas que as peças criam raízes. Então é a hora de realmente a gente poder mudar algumas coisas. Se você não consegue mudar peças grandes, pelo menos uma poltrona, um vaso, apostem nessas mudanças. Essa circulação faz muito bem para o seu ambiente. A segunda dica é você trazer plantas, pequenos vasos, plantas naturais para dentro da sua sala. Você pode pegar a planta do seu quintal, da sua sacada, vasos de supermercado que hoje encontramos com facilidade, principalmente as flores. Ajuda muito. A terceira dica é para vocês apostarem em cores. Agora, se você é aquela pessoa que tem medo de apostar e arriscar em tons mais fortes ou vibrantes, aposte nos tons neutros ou principalmente em pequenos objetos de decoração como almofadas, vasos, mas traga algumas cores para o seu espaço. A sensação e a vibração que as cores causam no seu espaço, no seu ambiente, são muito importantes. Agora, se você não tem medo, vale até a sua parede, tá? Aposte até na cor na sua parede. Eu queria mandar um abraço aqui para o nosso amigo que está sempre aqui conosco, Cristiano Bombonati, que ele está dando parabéns, doutora, aqui por esclarecer essas dúvidas. E chegou uma dúvida aqui da Juliana, que ela precisa saber sobre o licenciamento. Minha placa é final 1 e estou preocupada se posso andar ou não. Ju, vamos lá. Isso daí eu acho que como não está podendo fazer, mas eu acredito que o licenciamento pelo caixa eletrônico do banco você consiga fazer. Pelo Renavan, né? O documento você não vai conseguir pegar, né? Eu não sei se vem pelo correio ou não. E também está fechado o Detran. Mas se você tiver o comprovante e acaso a polícia parar, eu acredito, gente, eu não sei, que você mostrando o comprovante, mas você não estando com o documento, devido a tudo isso que está acontecendo, eu acho que não teria problema, tá bom? Mas seria interessante ligar em algum lugar também, algumas centrais aí para vocês estarem se situando. Gente, lembrando mais uma vez, está vindo perguntas aqui, já veio aqui que está suspenso. De janeiro para cá está suspenso isso, então eu acredito que você pode andar assim com o carro. Chegou essa informação aqui agora para mim, tá bom, Juliana? Tá chegando ainda mais informações a respeito do benefício do governo, né? O pessoal achou que já ia se cadastrar e já ia receber e não recebe. É esse daqui, ó. Esse daqui é o aplicativo original, porque já fizeram também um que o brasileiro é sensacional, né? Que já fizeram, gente, não tá abrindo aqui, é isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Gente, opa, ó, esse daqui é a telinha, aí você vem aqui, ó, realize a sua solicitação. Você vai pôr o seu CPF, o nome da sua mãe, a data de nascimento e o seu nome completo. É só isso, pessoal, que vocês vão fazer. E aí vai vir todos os dados, mas você realizando o cadastramento não significa que o dinheiro já vai estar prontamente ou na lotérica ou na Caixa Econômica Federal, tá bom? Vamos evitar as aglomerações, só para falar aqui. Doutora, nosso tempo, eu não falei que passava rapidinho, está se acabando. Eu queria mais uma vez agradecer imensamente a sua presença, porque além de eu te admirar como uma grande profissional, também te admiro como uma amiga, né, que a gente tem uma... recíproco, né? Eu agradeço muito o convite, para mim foi uma honra e uma alegria imensa poder... Sinta-se sempre, e até deixo espaço para qualquer dúvida, o que a doutora puder nos ajudar, alguma nova decisão, claro. Que coisa, pode fazer um vídeo, pode mandar para nós. Sim, estou à disposição, que vocês precisarem, eu puder ajudar... Podem contar comigo. Tá vendo? Eu fico muito feliz. Queria mandar um beijo imensamente para a Cláudia, sua mãe, né? Que eu sei que ela nos assiste, ao Dr. Sandro, ao Dr. Rodolfo, ao Heitor, a todos os advogados, que eu sei que nessa hora aí vai vir bastante coisa aí para vocês ficarem sem cabelos, né? Aos meus 2 advogados também lá em casa, ao meu marido e ao meu sogro, para eles não ficarem com ciúmes, que eu admiro muito a profissão de vocês, porque eu falo que a pessoa, quando ela procura um advogado, ela tá já no estado que ela quer uma esperança, que ela quer uma luz, né, uma resposta. Mas, infelizmente, não depende só deles, né? A gente tem a justiça e muitas vezes a justiça deixa a gente meio chateada, como foi o caso que o governo, né, fez
como que fala? Para poder fazer esse acordo com o funcionário, né, durante 2 meses, até mesmo para o empresário poder dar uma... E agora vai ter que passar pelo sindicato para ver se vai homologar ou não, e tudo seria muito mais fácil. A gente sabe que em algumas empresas, devido a essa medida aí que o Lewandowski colocou o sindicato, né? Então vai ter que, as demissões talvez sejam um pouquinho maiores do que eles estavam esperando. Então eu acho que vale muito a pena também a gente refletir antes da gente criticar o empresário, né, a pessoa que tem a fábrica, a pessoa que tem o comércio, ela está tendo que tomar essa atitude, você pode ter certeza, gente, é com dor no coração. E se vocês quiserem fazer um acordo, alguma coisa, procure a justiça, façam um preto no branco no papel para ficar bom para você e para outra parte. E o mais importante de tudo, tenham fé que tudo vai dar certo, é só acreditar em informações corretas, nos profissionais decentes, que eu acho que a gente vai sair dessa vivo. Afinal, somos brasileiros, né, Gra? Não podemos desanimar nunca, né? Então, eu queria deixar o meu grande abraço. Hoje nós não temos sorteio. Eu queria fazer um agradecimento à Adriana da Moá, que está sempre comigo aqui, que ela que, né, os óculos são todos dela. E ela também está atendendo emergencial. Se você aí quebrou o seu óculos, está precisando de algum reparo, alguma coisa, ela vai arrumar até você, tá? Até normalizar aí o comércio, vocês podem entrar em contato com ela. Também queria agradecer a Rô Camilo, lá da Ali Acessórios, que está sempre gentilmente cedendo as peças aqui. E o pessoal do Limeira que está me assistindo, faço o reforço. Quem quiser me mandar uma semijoia, eu vou ficar muito feliz, tá bom, pessoal? Eu acho que eu falei todas as perguntas, deixa eu ver aqui. Mandei todos os beijos. Ah lá. Ah, o Baldinho, Miguel, o Baldinho tá aí, mas hoje não tem sorteio, amor. Nós não vamos sortear nada, hoje não tem que sortear. E acabou, e o Ricardo já está falando que acabou. Então, um beijo, fiquem com Deus. E sábado é aniversário do meu avô, Roberto, que vai completar 81 anos. Nós estaremos lá. Vô, parabéns, te amo. Muita, muita saúde. Muito obrigada por ser o guerreiro que o senhor é e tá conosco aqui, tá bom? Gra, muito obrigada, uma boa noite, uma semana iluminada. E se Deus quiser, até a próxima semana com mais um Hora da Vez. Tchau, tchau.